Olá, seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo, meus amigos milionários. No nosso vídeo de hoje nós vamos entender por que você não deveria definitivamente investir em fundos imobiliários de papel, tá bom? Nós vamos entender basicamente como que funciona a estrutura de um fundo e qual que seria uma possível alternativa de investimento melhor para você. Ao final, você vai ter mais clareza para tomar essa decisão em qual rumo você quer seguir, tá bom? Então, se esse tipo de conteúdo faz sentido, peço que você compartilhe com amigos, familiares. Vamos levar esse tipo de conteúdo para mais pessoas, especialmente para aquelas pessoas que querem, estão dispostas ali a ter uma vida financeira melhor, tá bom? Então, vamos lá, vem comigo. Meus amigos, nós vamos dividir esse vídeo em duas partes. A primeira parte a gente vai entender um pouquinho das características do fundo imobiliário, especialmente esse caracterizado como fundo de papel ali, né? Quais são as características dele. E nós vamos entender também uma estratégia alternativa, que eu entendo que ela é muito melhor, né, para a maioria dos investidores. Ao final, você vai ter mais clareza sobre qual caminho é o melhor para você, tá bom? Lembrando, pessoal, que normalmente não existe uma estratégia melhor para todos os investidores, tá? Você precisa entender o seu momento para você entender se aquela estratégia ou aquela outra é melhor dentro das suas características e do seu perfil de investidor, tá bom? Então vamos lá, pessoal, vamos entender um pouquinho como que funciona as características de um fundo imobiliário, tá bom? Então vem comigo. Primeiramente, pessoal, o fundo imobiliário, tá? Ele é o quê? Ele é um fundo de investimento. Ele é um fundo de investimento. E o que é um fundo de investimento ao final de contas? Eu, você e outras pessoas, a gente se reúne, tá? Cada um coloca um pouco de dinheiro ali, delega isso para um profissional, para um gestor, né, para que ele possa escolher as melhores alternativas de investimento para nós. Tudo isso tem um administrador que vai controlar todo esse fluxo de recursos do fundo, de regulamentação, tudo isso ele vai fazer, tá? Então, assim, isso é uma característica de um fundo de investimento. E um fundo imobiliário, ele é uma categoria do fundo de investimento. Mas ele tem uma particularidade. O fundo imobiliário, tá? Então, normalmente ele vai pegar todos aqueles recursos ali e vai investir no mercado imobiliário, seja de forma direta ou seja de forma indireta, tá? Então, um primeiro tipo de fundo que nós temos imobiliário é o fundo do tijolo, tá? Então, normalmente esse aqui, ele está preocupado ali em comprar imóveis e colocar na carteira dele, né? Então, ao longo do tempo aqui, buscando bons imóveis, vai colocando dentro da carteira dele e vai pagando os rendimentos para os investidores. Então, uma característica dos fundos imobiliários é que eles pagam rendimentos normalmente mensal. Então, todos os meses tem um dinheirinho caindo ali na sua conta. E isso é um ponto positivo, mas isso por si só não faz sentido que a gente invista nessa classe de ativos. Mas vem comigo aqui, tá? Além do fundo de tijolo, que normalmente tem ali uma estrutura, seja um hospital, seja um grande escritório, nós temos os fundos de papel. O que são os fundos de papel, pessoal? Normalmente, eles vão investir em crédito, em dívida. O que seria isso? Eles vão comprar dívida no mercado financeiro. Então, papéis como CRI, que é Certificado de Recebíveis Imobiliários, LCI, que é Letra de Crédito Imobiliária, esses fundos vão procurar esses papéis, comprar e trazer para sua carteira. Então percebe que esses fundos passam a ser credores de outras instituições, de outras empresas, seja empresas financeiras ou não financeiras. Então essa é uma característica. Lembrando que eles pagam rendimentos aqui mensais, a grande maioria deles, tá bom? Então essa aqui é algumas características desses dívidas. Então o fundo de papel, pessoal, como eu falei, eles vão aqui investir em dívidas, CRIs, LCI, tá? Agora, o que a gente tem que entender é o seguinte, normalmente, esses fundos, por que eles têm tantas pessoas gostam muito dele? Porque, normalmente, eles costumam ter uma boa rentabilidade, tá? Mas, pessoal, vamos lembrar daquela máxima, que ela é verdadeira do mercado financeiro, que é o seguinte, não existe almoço grátis, tá? Se a rentabilidade do seu fundo, ela é maior, o seu risco também ele é maior, tá? Então, às vezes você vai ver um fundo imobiliário que promete pagar IPCA mais uma média de 12%, e do outro lado você vai ver um fundo ali que promete pagar IPCA mais 8,5%. Pessoal, tá querendo dizer para nós claramente que os créditos que a gente está comprando nesses 12,
ele é mais arriscado que esses créditos que a gente está comprando em IPCA mais 8, tá? Então, assim, cuidado com isso de você buscar apenas rentabilidade, tá? Então, isso é importante você entender que, tá? Quando a gente fala que a gente vai ter mais rentabilidade dentro de um investimento, provavelmente a gente vai ter mais risco. Você pode até não estar entendendo qual é, mas que existe esse risco, existe, tá bom? Então vamos lá, pessoal, vamos dar mais um passo em relação ao que a gente está conversando aqui. Vem comigo. Avançando mais um pouquinho ainda dentro dos fundos imobiliários, eu quero chamar a sua atenção por uma característica que todo investimento ele tem, tá bom? Então todo investimento, qual que é a característica dele? Primeiro, a gente tem que pensar no nosso capital principal, tá? Ou seja, eu coloquei 10 mil no investimento, eu vou receber o juro de alguma forma, seja através de dividendos, seja através de rendimento, seja através de um juro lá no final, mas eu vou receber o juro de alguma forma, tá? Então eu preciso entender que eu tenho que proteger o meu capital e buscar uma boa rentabilidade para o meu capital. É isso que a gente está buscando, correto? Nós temos que entender, pessoal, que o fundo de investimento imobiliário, ele é um fundo listado em bolsa de valores, tá? Então ele tem uma oscilação maior. Tá? Ele muitas vezes ele é precificado a partir de ofertas e demandas que vai tendo ali no dia a dia do mercado. Tá? Então se a gente vê uma crise, se a gente vê uma suspeita do mercado que vai vir um próximo presidente ruim, então assim, qualquer movimento vai fazer com que a cota do nosso fundo ela oscile mais. O que eu estou correndo risco aqui, meus amigos? Eu estou correndo risco no meu capital principal. Então vamos entender que eu coloquei 10, 20, 50 mil no fundo, o meu capital principal que vai estar tendo essa oscilação diária, tá? O nosso juro, o nosso rendimento que a gente vai receber, normalmente do fundo imobiliário, tá? Ele é mais ou menos ali fixo, tá? Então se ele tem algumas oscilações em algum momento, a depender da vacância, a depender, por exemplo, de pagamento ou não de título daquelas dívidas ali, tá? Mas ele é mais ou menos fixo, tá? Então aqui ele vai ser um pouco mais ou menos previsível, embora a gente sabe que o nosso capital principal ele está sendo listado em bolsa, ou seja, faz com que tenha uma maior volatilidade, tá bom? Volatilidade no sentido aqui de estar tendo um movimento. Além disso, pessoal, os fundos de investimento imobiliário, eles têm uma taxa de administração que vai variar para mais ou para menos um pouquinho, mas alguma coisa que entre 0,8% ao ano e 0,5% ao ano. Então está querendo dizer que se eu tenho um patrimônio lá de 10 mil reais, anualmente, vamos colocar uma média de que 1%, né, mais ou menos uns 100 reais, vai ser debitado ali das suas cotas. Mas isso é feito diariamente, tá? Isso aí você normalmente a gente nem sente essa cobrança, mas ela existe. Ela existe, é importante que a gente entenda que ela existe, tá? Além disso, pessoal, o imposto de renda sobre os fundos imobiliários, a gente vai pagar 20% sobre o nosso ganho de capital. Então, você investidor, no momento que faz a venda, que faz ali a venda da sua cota, você até o mês subsequente para você calcular ali o seu ganho de capital e recolher uma DARF de 20%. Em relação aos rendimentos que a gente recebe, esse rendimento hoje ele é isento, tá? Então ele tem uma proposta para mudar para ser tributado, tá? Então provavelmente pode ser que em 2026 a gente comece já esse pagamento dos rendimentos aí do nosso imposto de renda, tá bom? Pessoal, e detalhe importante, quando a gente fala de fundos de investimentos imobiliários, a gente vai ter várias opções no mercado, tá? Então nós temos que entender se aquele, qual seria a melhor alternativa para nós investirmos, tá? Nós temos que entender que se um fundo que paga IPCA mais 8 a um determinado risco, ele é melhor ou não do que um outro fundo que paga IPCA mais 12 a um risco muito maior. Então eu preciso entender o meu perfil e saber equilibrar isso, quanto que eu coloco de um, quanto que eu coloco de outro. Então é importante que nós tenhamos essa clareza de como que a gente pode fazer isso. Tá? Agora, pessoal, o maior risco que eu entendo aqui dentro é essa questão da volatilidade das suas cotas em relação ao valor principal. Tá? Então, a gente está investindo em dívida, nós estamos falando de investimento aqui de empréstimos, nós estamos falando de investimento em renda fixa, só que a minha cota, o meu valor, o meu montante principal, ele está sendo ali marcado, né, a volatilidade do mercado financeiro em bolsa de valor. Tá? Então o risco, a volatilidade, ele acaba sendo maior. Então assim, eu preciso tomar cuidado principalmente no sentido de proteger o meu capital. E qual seria a alternativa de investimento que eu entendo que ela é mais assertiva, mais acertada em relação à maioria dos investidores? Vem comigo que a gente vai dar mais um passo.
Como que nós podemos fazer então, já que o fundo imobiliário de papel eu não recomendo para a maioria dos investidores, tá bom? Como que, por exemplo, a gente monta as carteiras dos nossos clientes da Milionário na grande maioria dos investidores que estão aqui conosco, pessoal? Vem entender primeiro, tá? Então, assim, o primeiro ponto que eu preciso entender é qual que é o perfil desse investidor, tá? Principalmente no aspecto de eu estou naquele momento de formação de capital, tá? Ou seja, eu estou construindo o meu capital, ou estou naquele momento de usufruir do meu capital. Tá? Então perceba que eu tenho 35 anos, 40 anos, estou ali trabalhando, formando o meu capital, então eu tenho um perfil de investidor. Vamos imaginar que uma pessoa que está ali já com mais 60, 55, está naquele momento de desacelerar, começa a usufruir, tá, todo o capital que ele conseguiu formar ao longo aí da sua carreira. Tá? Então, para esse perfil de usufruir, a gente pode avaliar a possibilidade de a gente colocar alguns fundos imobiliários para geração de renda. Sim, é uma possibilidade. Mas se você agora está naquele momento de formação de patrimônio, talvez não faça muito sentido. O fundo imobiliário, muitas vezes, ele é muito indicado por muitos profissionais, tá? Mas perceba que ele tem um grande fator emocional, que é o dividendo cair, o rendimento cair na sua conta todos os meses. E você reinveste aquilo ali, tá? Então isso é muito bom, tá? Mas isso por si só não faz muito sentido, a meu ver, nesse momento de formação de capital. E como que a gente poderia fazer uma alternativa a isso? Vem comigo aqui. Dentro da remuneração de renda fixa, nós podemos ter 3 tipos de remuneração, tá? Primeiro, a remuneração pós-fixada, que é aquela que vai acompanhar a taxa básica de juros, né? Vamos chamar a nossa Selic. Nós temos investimentos que são indexados à inflação, que é aquele que normalmente paga a inflação, né? Que é IPCA mais uma taxa pré-fixada. E nós temos aqueles investimentos pré-fixados. Então, essa é a primeira clareza, a primeira separação que você precisa fazer quando você for escolher os seus ativos, tá bom? Então, existem essas 3 classes, tá? Em termos de percentual, pessoal, eu entendo que essa aqui pode fazer um percentual maior na sua carteira, tá? Essa aqui, se você for um perfil mais conservador, um pouco menos. Se você for um perfil mais arrojado, um perfil de investimento para mais longo prazo, você pode também aumentar essa exposição aqui, tá bom? Que vai depender bastante do seu perfil. E esse pré-fixado aqui a gente pode ter um pouco menos em relação aos 2 primeiros, tá bom? Então a primeira separação que a gente vai fazer é essa. Então você consegue hoje CDBs pré-fixados, LCI, LCA, né, ali que são indexados à inflação, CDBs que são ali pós-fixados, essas classes vai ter muito ali nos títulos bancários. Tá bom? Agora, pessoal, como que a gente pode montar uma carteira, por exemplo, de CDBs? Vem comigo. Nós podemos montar, pessoal, uma escada, tá, de investimentos. Perceba que agora a gente está gravando esse vídeo aqui em 2025. Você pode, por exemplo, começar a colocar alguns investimentos para a gente resgatar aqui em 2027. Tá? Então, esse primeiro momento aqui. A gente pode colocar alguns títulos para resgatar em 2028. Tá? Então, o que eu estou fazendo? Eu estou selecionando o título pós-fixado, títulos indexados à inflação, títulos pré-fixados, tá? E colocando um pouquinho que eu vou receber lá em 2027, um pouquinho que eu vou receber lá em 2028, um pouquinho que eu vou receber aqui lá em 2029. E a gente começa a montar uma escada aqui, percebe? Está montando a escada. O que vai acontecer, pessoal? Quando chegar aqui em 2026, né, você vai ter título vencendo no ano seguinte. Quando você chegar em 27, você vai ter título vencendo esse ano. Em 28, você vai ter título vencendo esse ano. 29, você vai ter título vencendo esse ano. 2030, você vai ter título vencendo esse ano. 2031, você vai ter título vencendo esse ano. Então, perceba que, passado esse pedágio dos primeiros 2 anos, você vai começar a ter título vencendo na sua carteira todos os anos. Nesse momento, você vai começar a perceber, eu vou usar esse recurso ou eu posso reinvesti-lo? Tá? É óbvio, pessoal, que a gente vai colocar um percentual maior aqui, um percentual um pouco menor aqui, um percentual um pouco menor aqui. Então, quando a gente vai alongando mais o prazo, a gente vai diminuindo um pouco o percentual. Mas perceba que eu comecei a dividir os meus títulos de renda fixa em pós-fixado, indexados à inflação e pré-fixado, e dentro de uma escada de tempo de resgate, ou seja, em 27, uns em 28, uns em 29, uns em 2030. Então, perceba que eu estou construindo essa escada. Então, nesse momento zero, que a minha liquidez é um pouco menor, porque meus títulos estão travados, mas com o passar do tempo, a minha liquidez vai aumentando. Percebe? Tá? Aí você pode estar perguntando, Fernando, mas por que você não colocou o título para 26? Eu quero, pessoal, título que
com prazo de vencimento de pelo menos 2 anos. Para quê? Para que nós estejamos a menor alíquota de imposto de renda, que é 15%. Tá? Então perceba que você pode, de forma tranquila, você pode de forma assim, sem tanto conhecimento, você pode buscar esses investimentos, por exemplo, em CDB. O que é um CDB? É quando eu empresto meu dinheiro para um banco, para uma instituição financeira. Tá? E, Fernando, eu sempre tenho que ir nos grandes bancos, Banco do Brasil, Caixa e tal. Não, melhor que você não procure alternativas de investimento desses bancos. Tá? Que você procure bancos pequenos e médios. Por quê? Porque perceba, como eu falei lá no começo, não existe almoço grátis. Um grande banco, ele não precisa de muito esforço para emprestar. Tá? Então, assim, ele não oferece uma taxa de investimento tão atrativa. Agora, um pequeno banco, para ele competir com esse grande banco, o que ele precisa fazer? Ele sabe se numa mesma taxa você vai emprestar para o banco grande que tem menos risco. Tá? Então, o banco pequeno ele precisa oferecer uma taxa de retorno maior, um rendimento, uma remuneração maior de investimento. Então, nesse momento aqui, você começa a melhorar a rentabilidade da sua carteira. Aumenta o risco? Começa também a aumentar o risco. Mas nesse momento, pessoal, a gente tem a figura do Fundo Garantidor de Crédito. O que é isso, pessoal? É uma instituição privada que garante, né, que alguns tipos de investimentos, CDB, LCI, LCA, por exemplo, né, esse fundo vai garantir o pagamento se esse banco vier aqui, né, a quebrar, tá? Então, até 250 mil por CPF. Então, esse benefício ele é muito interessante. Ele por si só não te dá assim, total segurança, mas ele é uma boa alternativa que você pode se proteger, tá? Dentro dessa estratégia de investimento. Agora, um ponto que nós temos que tomar atenção é o seguinte: liquidez, tá? Então perceba que nesse ano de 2025 aqui, um percentual da minha carteira, lembrando, um percentual da minha carteira que está sendo investido em renda fixa, tá? Eu comecei a colocar um pouquinho em 27, um pouquinho em 28, 29 e assim sucessivamente, tá? Então perceba que nesse momento aqui eu fiquei com baixa liquidez da carteira. Então para isso, pessoal, o que eu preciso aqui nessa data zero, tá? Aqui nesse exato momento, o que eu preciso? Uma boa reserva de emergência. Tá? Então eu preciso dimensionar o que eu vou fazer esse ano, tem algum compromisso, 26, tem algum compromisso, algum recurso que eu vou precisar. Então você precisa se programar para isso. Mas eu estou lembrando que é uma parte da nossa carteira que vai estar em investimento em renda fixa. Tá? Então como que eu posso também aumentar essa liquidez da carteira? Eu posso colocar alguns investimentos aqui, por exemplo, fundo de investimento em crédito privado, tá? Alguns fundos multimercados, eu não gosto muito de fundo multimercado, não, à exceção de poucos, tá? Por conta da alta taxa de administração e do pouco retorno que eles têm dado nos últimos anos, tá? Mas você pode começar a migrar e colocar um percentual nessas classes de ativos, para quê? Para que eu possa aumentar a liquidez da minha carteira. Então é importante, pessoal, você entender isso. Eu não posso travar todo o meu dinheiro daqui para frente, porque se acontecer um imprevisto, eu provavelmente vou precisar acessar um recurso caro, né, em outro lugar, tá bom? Então, pessoal, se esse vídeo fez sentido, peço que você compartilhe com amigos, familiares e olha, deixa seus comentários e me fala aqui qual que é a estratégia que você utiliza para ali investir em renda fixa. Você gosta dos fundos de investimento imobiliário ou você prefere a renda fixa ali, digamos, pura, tá bom? Deixe seus comentários e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!